E aí, galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Olhares Diversos. Prazer, meu nome é Laura, eu sou aluna do ensino médio do Senac e estou aqui com minha companheira, Maria Flávia. Prazer, eu sou Maria Flávia e também sou estudante do ensino médio técnico do Senac. A representação LGBTQIA+, nos livros e nos filmes é super importante porque ajuda a visibilidade das pessoas que muitas vezes são julgadas. Normalmente, quando mostra nesses filmes e séries essas pessoas dessa comunidade, sem estereotipos, do jeito que elas são realmente, as pessoas podem se sentir mais confortáveis e mais representadas. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial para a gente, um mestre em linguística aplicada, professor do Senac Pinda, Danilo Passas. Obrigado, gostei da apresentação inicial. Como você tá? Você tá bem? Tô confortável aqui, gostei desse povo, daqui a pouco eu deito aqui e durmo. Que ótimo! E aí a gente queria fazer umas perguntas para você de como você descobriu, como foi a sua descoberta, né? Comunidade LGBTQIA+. Como eu me descobri? Como foi a descoberta? Tá estranho, tá passando assim. Eu acho assim, meninas, sendo bem honesto, que não existe uma descoberta, né? Ninguém se descobre homossexual, descobre trans, etc e tal. Existe um reconhecimento. Então, desde criança, eu já, sei lá, eu tinha alguma coisa no meu cérebro, alguma química no meu cérebro, que já me fazia ser um pouco diferente do que a maioria dos meninos, assim, da minha idade. Mas não porque eu gostava de brincar de boneca, nada disso, eu nem brincava com boneca. Eu gostava de brincar de carrinho, Hot Wheels, tudo, mas não jogava bola, não tinha muito, sei lá, era algo muito normal, não tinha muita questão de amizade com menino, aquela coisa toda, né? Sempre achei muito besta. Depois que fui pré-adolescente, os meninos da sala ficavam tumultuando, achava chato. Então, assim, eu acho que é uma questão de reconhecimento. Quando eu começo a me reconhecer que eu faço parte de uma comunidade, né, que eu tenho uma orientação sexual, foi entrando na adolescência, né, ali no final do ensino fundamental 2, sei lá, eu nutria alguma coisa pelo meu melhor amigo e eu não sabia direito o que era aquilo. Criança não entende, né? Mas era algo como se fosse muito. Sabe quando você tem um amigo que você sente ciúmes daquele amigo, que você quer ter o tempo todo junto com ele, vocês brincam e tudo mais, e um conhece a família do outro, etc e tal. Eu acho que ali já comecei olhando na trajetória, começar a me reconhecer. Eu só fui tentar me entender, de fato, quando eu já estava no terceiro ano do ensino médio, assim, já saindo do ensino médio, que aí eu já comecei o processo de entendimento, entendeu? Fazer parte da comunidade. Eu acho que isso é importante, porque a gente vai falar muito nesse projeto, que é sobre os olhares diversos, mas pelo ponto de vista da cultura pop, né? Da música, da arte em si. Será que a arte, ela tá olhando para essas pessoas, tem esses olhares diversos e tudo mais? Então, tem um filme que, igual você falou, do seu melhor amigo e tal. É um filme, Hoje Eu Quero Voltar, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. E ele retrata de um garoto, né? O principal, ele tem uma deficiência visual e ele se apaixona por um garoto que entra na sala dele. E, tipo assim, ele fica com esses ciúmes dele, e aí ele fica confuso. Eu acho esse filme muito lindo e realmente dá pra representar bastante. O legal de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é porque ele foi um curta-metragem, ele não foi um filme inicialmente pensado, foi um curta que se chamava Quero Voltar Sozinho, era uma coisa assim, e aí esse curta viralizou no YouTube, e aí o diretor, acho que é o Daniel Rezende, se não me engano, não, é um outro diretor, agora me falhou, mas acho que é Daniel mesmo. Ele decidiu fazer o argumento e transformar num filme, tipo assim, ampliar a narrativa do filme. E é um filme que discute sexualidade, mas discute sexualidade de uma forma muito inocente, muito delicada, exatamente, muito delicada, muito inocente. As coisas não ficam muito claras à primeira vista, né? É um filme que discute sobre amor.
é um menino, né? Um menino cego que se apaixona pela voz de um outro menino, vamos deixar claro. E aí esse processo de autodescoberta que vai levando todo o filme, né? E deixando o filme mais emocionante. É engraçado que no começo do filme, né, ele tá com a melhor amiga dele, ele fala que ele nunca beijou e tal, e a melhor amiga dele fica morrendo de ciúmes quando descobre dos dois, descobre entre aspas, né, dos dois, porque nem ele sabia ainda o que sentia pelo amigo dele, mas é muito bom porque no final do filme aparece o nome do filme, só que com um risco e falando, né, hoje eu não quero voltar sozinho. É muito lindo, eu gostei bastante desse filme. E fazendo outra pergunta que eu queria muito fazer, eu tô em dúvida já faz tempo também sobre isso, é se já aconteceu alguma coisa em sala de aula, quando você estava dando aula, se algum aluno já te criticou, algo do tipo, se já te deixou desconfortável. Pela sua sexualidade, se deixou. Óbvio que sim, né? A gente não tem dúvidas que não, né? Mas óbvio que sim. Mas isso já aconteceu no começo da. No começo, assim que eu saí da faculdade, assumi a primeira sala de aula, eu lembro que. E aí a diferença de idade era muito próxima. Por exemplo, eu tinha 21 anos, 22, e eles tinham 18, era uma diferença de 4 anos, 5 do nono ano. Entendeu? Eu entrei no nono ano e aí eu já consegui ver ali uma rezadinha aqui, uma coisinha colar, aquela coisa toda. Mas o que eu acho engraçado, pelo menos na forma como eu lido com isso, é que só foi uma vez, sabe? É só uma risadinha e acabou. E depois não vai, porque eu acabo me colocando assim, me impondo para, ó, eu vim para jogo, vim para jogar. E é isso aí, acabou. Eu não, isso não, de fato não é o, pelo menos para mim não é um problema. Entende? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, sabe? É um problema. Ah, você vai, isso aqui. Agora já aconteceu sim de ter um ataque homofóbico em outra circunstância, aí eu precisei acionar a polícia dentro da escola, isso já aconteceu numa outra situação. Mas foi apenas esse caso particular mesmo, assim. De modo geral, a vida é a vida que segue. Porque eu acredito que como a informação hoje ela está muito acessível, não tem como um adolescente chegar numa sala de aula e ver um professor LGBT, né, seja homem, mulher, trans, que seja, e ele ficar assustado, porque ele vive no mundo, ele tem acesso a essa informação. Acho que é bem diferente o processo que quando eu fui aluno. Quando eu fui aluno, quando eu estava no quinto ano, no quarto ano, ensino fundamental, eu via que os meninos, as meninas ficavam mais, sei lá, mais assustados, não sei que palavra usar com a situação. Você lembra como foi a primeira vez que você viu um filme representando o LGBTQIA+, você, tipo, se sentiu representado? Glee. Glee. É impossível você ser um adolescente, não vamos falar sexualidade não, vamos falar de adolescência, e não assistir Glee. Glee foi uma série norte-americana que fez muito sucesso no mundo dos anos entre 2009 e 2015. Eu estava no ensino médio, a série já existia, em 2009, 2015, porque Glee fala sobre ser diferente. Então, quando você é diferente, não é aceito pela maioria, né? São alunos do ensino médio que construíram um clube do coral e eles querem ganhar, eles querem vencer e todo mundo é diferente. Eles mesmos se suportam. Aí tem a professora, né? Que é o terror, a Sue Sylvester, o Will Schuster, é um caos. Mas Glee foi a minha primeira referência assim, de obra televisiva para falar, nossa, eu me apaixonei pelo Darren Criss, faz o Blaine, o Chris Cover, que faz o Kurt. Então, assim, que eu acho que é um acerto muito bom. Agora, mas lembrando de Glee, a gente vai entrar no High School Musical. High School Musical, que vem antes, né? A gente pegar a Sharpay, pegar o irmão da Sharpay e tudo. Isso faz parte. Então, essas obras, mas quando eu tenho contato com essas obras, eu ainda estou me reconhecendo. Eu não faço ideia do que se trata, eu só estou me reconhecendo. Aí vai ser a partir desse reconhecimento que as coisas vão se ampliando, entendeu? Aí sim, aí eu vou. Vai fluindo, exatamente. Eu tenho uma pergunta. Você acha o que a gente poderia fazer para ter mais conhecimento, mais diversidade nas salas de aulas? O que a gente poderia fazer assim?
que, tipo, melhoraria isso. Eu sei que ao longo do tempo vai melhorando, mas eu acho que essa melhora é bem devagarzinha, bem lenta. Então, agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais delicado, espectadores. Um pouco polêmico. Eu não vou falar como na posição de professor, porque seria muito fácil para mim falar na posição de professor. Vou falar numa posição mais ampla da situação. Eu acho que a gente está vivendo alguns tempos sombrios, porque, como eu falei, a gente hoje tem muito acesso à informação, fato. A informação está em tudo quanto é lugar. E desde 1999, para ser exato, o governo federal tem um documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, que já trata sobre sexualidade nesses documentos. E depois, anos depois, vem a BNCC, que é um outro documento, uma base nacional comum curricular. Então, desde o final do século XX, o Brasil, assim como outros países na sua educação, fala assim, olha, tem que falar de sexualidade, tem que falar de orientação sexual, o jovem tem uma identidade, você tem que levar esse assunto para a sala de aula. O problema é que essa é a teoria, né? A prática é muito diferente, porque na prática a gente esbarra em contextos. Então, vou dar um exemplo. Talvez na escola que vocês estudem, que é uma escola extremamente progressista, que é uma escola que respeito a diferença, está na base da formação dessa escola, que a metodologia dessa escola é a inclusão, a forma de tratar é totalmente diferente. Nós estamos formando cidadãos para o mundo à luz da teoria dos direitos humanos, da ONU, de cientistas, de filósofos, sociólogos. Mas em outras realidades isso não acontece. E eu acho que isso não acontece não é pela falta do acesso à informação. A informação ela é muito fácil de ser acessada. É porque existe um movimento de não querer que as pessoas acessem essa informação. Então, assim, tudo bem, você saber que o mundo existem tantas diferenças e tanta pluralidade. Olha, mas você não pode. Você é assim, você é assado, você tem valor, você tem moral, você é tradicional, você... Então, entendeu? Então, assim, é isso que é muito preocupante. E a gente pensar... Isso acontece muito na indústria da TV, né? As novelas, nos últimos anos, têm passado por isso. Quando uma novela coloca em evidência, vou usar um exemplo, um casal homoafetivo, e ele vai começar a desenvolver uma resistência, começa a ter movimentos, quer ter boicote. Então é isso, a informação ela existe, mas existe essa necessidade de não querer acessar essa informação. Existem grupos que estão silenciando mesmo, no modo de falar assim, não é para você acessar, não é para isso. Tem o Vermelho, Branco, Sangue Azul fala bastante sobre isso, por os dois serem, nossa, um é filho do presidente dos Estados Unidos, o outro é britânico. Então, tipo assim, tudo bem e tal, mas você não pode ser, você tem que ser. Então, exatamente. Então a gente vê muito isso em Vermelho, Branco, Sangue Azul, que é um filme muito bom, um livro também perfeito, maravilhoso. E a gente vê o Henry e o Alex, né? Começam se odiando. Nossa senhora, tacando bolo um no outro. E a gente vê que ao longo da história, eles vão se. Eu não lembro se eles se descobrem, se eles já se conhecem. Não, mas. Ou se. Eu assisti. Eu vou deixar uma coisa muito clara. Eu tenho uma dificuldade para ver filme gay. Eu vou explicar por quê. A Maria Flávia fez uma cara tipo, meu Deus, como assim? Por quê? Porque alguns eu acho muito clichê. Eu acho muito clichêizado. Eu acho que se cria uma narrativa que não é compatível com a vida real. E assim, eu entendo, faz parte, só que eu acho que a gente tem algumas lutas que nós ainda não vencemos, que Hollywood colocou como se já venceu. Principalmente essa ideia de que o homem gay ele é bem sucedido. Existe esse mito, né? Assim, você vai assistir um filme, uma série, esse estereótipo de que o homem gay, nossa, ele é rico, ele é bem sucedido. E aí eu acho isso perigoso, porque você acaba silenciando vários tipos de homens gays, e silencia a pluralidade, né? Pluralidade, os olhares diversos aqui. E também cria um tipo de modelo que não é bem assim na prática. E no Vermelho, Branco e Sangue Azul, os dois já têm uma certa definição do que eles são. Eu não lembro se é o Henry ou o Alex, é o Henry, que é o filho do presidente dos Estados Unidos. Ele se vê como bissexual, o Alex. Ele se vê como bissexual mesmo, né? E ali ele sempre se viu como bissexual, e aí ele vai se apaixonar por um homem e tudo mais. Então, o livro
e eu gosto mais do livro, o livro eu acho muito mais meloso, o filme também ficou meloso. Ele tem as estrelas, tem muito mais coisas, tem muito mais cenas ali, muito mais jogo romântico, contato e outro. Mas eu acho que é um filme muito gostoso, porque assim, se a gente tem tanta comédia romântica no mercado, tanta historinha da Anne Hathaway, do Chris Evans, o Pedro Pascal, trocando e abandonando tanta coisa assim, por que a gente não pode ter uma de representatividade assim? Embora não seja meu gênero favorito, a comédia romântica nesse sentido, mas eu acho bom. Mas já que eu tô falando de filme, para não ficar tão chato, eu falo assim, eu tenho uma dificuldade com filme gay, mas tem um filme que me pegou muito, foi o Me Chame Pelo Seu Nome. Me Chame Pelo Seu Nome, Me Chame Pelo Seu Nome, conta a história do Hélio, né? Esqueci o nome do outro personagem também. Enfim, é um garoto de 17 anos que se apaixona por um amigo do pai dele que está fazendo um doutorado. Então o cara é muito mais velho, né? E aí os dois têm alguma coisa ali, é no sul da Itália, é sul a norte da Itália, ou algo nesse sentido. Mas por que me pega? Porque o final, eu não vou dar spoiler, o final do filme, principalmente no diálogo do pai com o filho, é algo que eu acho que todo LGBT deveria ouvir, que é uma cena, um monólogo muito bonito sobre o amor e sobre a expectativa e a realidade. É um filme que ele é lento, ele tem uma fotografia, uma trilha sonora, o Luca Guadagnino ele faz isso com muita maestria, né? É uma trilha sonora e uma fotografia impecável. É um filme triste, mas que faz muito sentido. É aquele filme que a gente precisa parar para assistir e falar assim, nossa, que legal, eu já fui adolescente, eu já me apaixonei, eu já quebrei a cara, já aconteceu um monte de coisa. E eu acho que representa assim também. Bom, Falando de pais, essas coisas, como que seus pais reagiram quando você contou pra eles que você era? Como foi a reação deles? na verdade eu nunca contei, eles tiraram. A informação é diferente. Ah, eu, na verdade seria como minha mãe reagiu, né? Porque aí falar do meu pai já é um pouco mais complexo. E até prefiro não falar. Meu pai também não fez muita coisa, mas também não acrescentou em nada. Seria minha mãe. Minha mãe, ela sempre tinha alguma coisa comigo, assim, tipo, tem algo aí, mas ela nunca jogou. Não foi aquele tipo de mãe que eu acho muito violência. A mãe sabe que o filho ou a filha é diferente, ela vai jogando, né? Assim, vai jogando indireto, jogando uns verdes, fazendo, eu acho isso violenta, principalmente o adolescente. Ele já tá num conflito ali, então ele começa a se dizer, será que minha mãe tá do meu lado? Será que não tá? Esse jogo duplo eu acho complicado. Por que eu acho complicado? Porque eu não vejo esse jogo duplo se o filho fosse heterossexual. Não haveria jogo duplo, haveria, pelo contrário, o investimento. Olha, quando você vai namorar, olha, quando você vai trazer fulano, olha, traz mesmo, faz isso aqui, enfim. Mas aí minha mãe, no segundo ano, eu me apaixonei por uma menina na minha sala, no segundo ano. Apaixonei nada. Acho que eu me apaixonei. E aí eu não sei por que eu achava que um homem tinha que dar chocolate para as meninas. E, enfim, a Disney me convenceu disso. Daí fui lá, falei pra minha mãe, falei, ai mãe, tem uma menina na sala, não sei o quê. Eu comentei com minha mãe. Minha mãe foi e falou assim, que legal, compra um chocolate pra ela, vamos lá, vamos na Americanas, compra um chocolate. Fui lá, comprei uma caixa de chocolate, comprei, beleza. Entreguei pra menina. A menina pegou a caixa no lixo. Obrigado, não sei o quê. Aí eu acho legal, eu gosto de contar essa história, porque, tipo, eu nem fiquei triste. Eu falei, tá bom, que legal, ótimo. Menos uma caixa de bombom no mundo. Perfeito. Menos caloria. E aí eu contei pra minha mãe. E eu contei pra minha mãe o jeito mais natural possível. Falei, mãe, comprei lá o chocolate pra ela, dei pra ela, só que eu joguei fora. E é isso. Ali eu acho que ela falou, pronto, já precisava do que eu queria. Eu já tenho a informação perfeita. Aí passou um tempo, mais de um ano e pouco, aí no almoço, eu tava conhecendo um menino, e aí eu só falava desse menino, daí minha mãe me deu um dinheiro para eu ir ao cinema, e no outro dia eu acordei como se eu visse passarinho verde, já tava em casa, e o dinheiro intocável. Daí minha mãe chegou, né, e falou assim, nossa, como foi no cinema ontem? Eu falei, foi legal o cinema, né? Foi legal o cinema, só que ela, e o dinheiro que eu te dei?
Aí eu, não precisou usar. Ela falou, você passou fome, então. Eu falei, não, é que não precisou usar o dinheiro, só que ela, tá, entendi. Já entendi. Você é gay, não é? Aí ela jogou mesmo. É gay, pagou. E foi normal, assim, ela falou. Eu não ia contar, mas ela meio que tirou ali, mas foi, tirou obrigatório. Mas eu acho que é o seguinte, aí que é um ponto importante, que é algo que eu aprendi com a minha mãe. A mãe sabe. A mãe sempre sabe o filho que tem, a filha que tem, a mãe sempre sabe. Então, minha mãe sempre falou isso pra mim. Eu tentar me enganar só ia fazer mal pra mim mesmo. Então, se meu filho tá bem, eu tô bem. E a vida segue. Então, por isso que ela fez esse movimento. Ela pediu desculpas, né? Tipo assim, olha, desculpa por ter feito essa pergunta, tudo, mas é porque eu queria ouvir de você. Eu não quero ser a última a saber, eu quero ser a primeira. Porque eu já sei há muito tempo. Não faz sentido eu ser a última. Isso foi palavras da minha mãe. Quando você falou sobre mães que em héteros não fariam, né? Que tipo, tem mãe que fala assim, é uma fase. E se você fala, você não chega pra sua mãe que você fala, mãe, eu sou hétero. Você não chega nela e fala isso, entendeu? E ela não fala, é só uma fase. Eu me resumo muito em mim, quando eu contei pra minha mãe que eu era bissexual. A minha mãe, ela aceitou, ficou tranquila, e depois, quando eu falei, ela foi falar com a minha psicóloga, ela foi falar no meu quarto, e eu acabei ouvindo ela falando, é só uma fase, vai passar. Você se sente inseguro, você acaba se sentindo meio confuso, você fica nesse pensamento, será que é só uma fase? Ou... E aí você que já tá se identificando ali, você acaba voltando 5 passos para trás, porque é uma pessoa que você confia, né? Então, assim, você vê ela, tipo, vai passar, isso não é nada. Desvaloriza os seus sentimentos, né? Deixa eu completar. Agora você falou uma coisa que é importante. Eu acho, Laura, que depende muito do contexto também, né? Quando você é adolescente, muitas coisas que você fala, os adultos não validam com tanta facilidade. Então, essa falta de validação gera esses comentários, né? É uma fase, ela tá nova, mais pra frente ela descobre, etc e tal. O que eu só acho violento é quando a gente pega esse discurso e joga todo na nossa responsabilidade e começa a se fechar e começa a se moldar porque por uma questão assim, eu acho que as coisas não são assim. A vida é muito ampla, muita coisa pode acontecer. E eu acredito que nesse processo, independente de orientação sexual, você tem que ser feliz da maneira que você quer ser feliz. Você tem que ser feliz pelo que você é, claro, mantendo o respeito com a sua família, sabendo que a sua família vai te ajudar no momento que você mais precisa. Porque existem guerras que a gente vai querer comprar e a gente não vai ganhar. São guerras involuntárias, entendeu? É por isso que para uma pessoa gay, uma pessoa trans, a luta é diferente, a batalha é diferente. Porque além dela entender quem ela é, em primeiro, ela tem que fazer com que o outro entenda quem ela é. Então são duas batalhas. Por isso que tem muitas pessoas que levam anos para se assumir, tem muitas pessoas que levam anos para contato. E a gente vai da noite pro dia. Não é todo mundo que tem um privilégio, e eu falo que é um privilégio como eu tive, de ter uma mãe que no almoço tira de mim tudo que eu quero falar. E ela fala, tá tudo bem, era isso. Eu já sabia, exato. Mas assim, a minha mãe é a minha mãe, ela não é o modelo materno de toda a sociedade, não existe isso. Então eu acho que você tem que ter paciência, em primeiro lugar, se autoconhecer. Esse autoconhecimento leva a muitas coisas. Sim. Quando eu assisti a série Hairstoppers, quando eu vejo, né, que os pais deles são super tranquilos. Não o pai. Não o pai. Não, mas quando o Nick, eu, tipo assim, eu fico. Às vezes tem algumas pessoas que podem assistir aquilo e falar, poxa, né? Eu queria que fosse assim. E aí tem um ponto importante sobre Restopper. Restopper é tudo o que a comunidade precisava. Porque a gente já está cansado dessas histórias de homens e mulheres gays que sofrem, que se dão mal, que não fica junto, né? Que tem que lutar contra uma sociedade. Né? A gente sempre tem essa história, né? Ou que é muito promíscuo, ou que tem muito sexo, que envolve muito, né, muita coisa ali. E Restopper vem
é só para da Alice Oseman. Alice Oseman faz esse quadrinho desde 2017, vem nessa pegada de mostrar sobre a comunidade de uma forma mais didática e bem inocente. É isso que eu gosto de Heartstopper, porque é delicado e eles são inocentes. Os personagens estão se descobrindo, então você não precisa apavorar muita coisa. E é o que precisava, por quê? Porque quando eu me reconheci homossexual, eu não tinha isso. Onde eu vou procurar referências do que é ser um homem gay na sociedade? O meu irmão sempre teve, ele tem a referência do que é ser um homem hétero na sociedade. Ele tem música, ele tem futebol, ele tem carro, ele tem tudo isso, tá próprio. Ele tem tipos de mulheres. Mas e pro gay? Existe isso? Onde eu vou procurar essas referências? E aí, durante muito tempo, essas referências vinham de lugares não inocentes. Vinha da pornografia, vinha das fanfics mais 18, vinha de casos, vamos dizer assim, não inocentes, sabe? É isso que eu tô falando. É interessante ter obras assim, ter obras que retratam que se autoconhecer é a coisa mais comum do mundo, do universo, todo mundo tem seu tempo, eles são adolescentes. Eu lembro que até a comunidade ali, meus amigos falaram, ah, não, Headstop é muito bobinho, ah, eu já tenho 25 anos, você fica vendo isso, poxa, imagina se eu tivesse 15 vendo isso. Olha que legal. Imagina, sabe, quando um aluno meu que tem 15, 14 anos está tendo acesso a Headstop, eu fico muito feliz. Porque para ele faz mais, para mim não faz mais sentido mesmo. Eu gosto, eu coleciono, tenho camiseta, acho legal. Mas para mim, eu gosto dos atores, da escritora, mas para mim não é mais para fazer sentido. É para ele, é essa geração, para ter essa informação mais didática. Além do trama ser muito bem desenvolvido, né? Com o Ben também, que ele fica com o Charlie, só que ele é homofóbico, então, tipo, não faz nenhum sentido. Então, eu acho que... E o Charlie tem uma questão de bullying, né? A autoestima. A Heartstopper fala sobre isso, né? Enquanto o Charlie começa, o primeiro livro de Heartstopper é o Charlie tentando se livrar de uma autoestima muito baixa, aí vai ter questão alimentar. Então, assim, é um livro essencial para se ter acesso, principalmente das escolas. Mas volta aquilo que eu falei antes, né? Então, a informação está aí, mas tem gente que está se negando a chegar até a informação. Exatamente, ele sofre bastante bullying, né? Ele fica... E, tipo, não era pra ser assim, era pra ser algo mais suave, algo mais simples de se dizer. Não é pra ser um tabu, né? Como dizem. Eu gosto também que Heartstopper, a série, ela é feita por atores que são mesmo da comunidade. Tipo, o Charlie é realmente gay, o Nick, que, sem querer, os fãs tiraram ele do armário, ele realmente é bissexual, como o personagem dele é. Eu também gosto da Ellie. Ellie. A atriz é realmente trans, isso eu amo, porque na maioria de, tipo, séries que tem trans, as pessoas não são trans. Como a série lá coreana, que o ator é homem. Não, é bem famosa, que tem batatinha frita. Isso, Round Six. Tem uma personagem trans na nova temporada, mas é um homem atuando, não é uma personagem, não é uma mulher trans, é um homem. Aí é um ponto. Aqui é um ponto importante a gente trazer para o projeto do podcast, quando a gente vai falar de série, que assim, ainda estamos na luta de trazer as representatividades para a representatividade. Eu não preciso olhar na série, vamos olhar na novela, né? Como que o homem gay sempre é tratado na novela? Ele é esparafatoso, ele é cabeleireiro, ele é o melhor amigo da vilã, ele é alguma... Entendeu? E aí você cria um certo estereótipo, e esse estereótipo muito... não tão marginalizado, mas esse estereótipo vai criando outros padrões ali, uma série de preconceitos também, tá? Por exemplo, a Hollywood sempre mostrou que ser homossexual é ser rico. Quantos personagens são homossexuais e, na verdade, são ricos? Então, assim, é importante a gente ter essa reflexão de quem está assumindo os papéis das minorias. Tem que ser as minorias. Quando eu assisto uma série da Lineker, a Lineker em manhã de setembro, que ela está fazendo o papel de um pai que não, né, uma mãe trans, e ela é trans, a Lineker é trans, uma mãe trans, que já foi um pai, né, no caso, assim, de gênero, vamos dizer assim, ela teve uma transição de gênero e agora está cuidando do filho, mãe solo. E aí o menino,
começa nesse processo de entender, nossa, era meu pai, agora é minha mãe solo. Eu acho isso muito legal, esse processo de educar, é uma série da Prime, Manhãs de Setembro. O menino fica, tem até uma cena que vinculou no Facebook, no Instagram há muito tempo, né? Que ele chama de pai, e aí a Lineker, né, a personagem dele, fala assim: não sou seu pai, sou sua mãe. E aí vai, aquela coisa toda. Isso é importante para mostrar que existem. Todo mundo está suscetível à sociedade, não é porque você não conhece que não vai deixar de existir. Então é necessário ter essa visão. E o Kit Connor, a polêmica do Kit Connor que faz o Nick Nelson, de ele ser empurrado do armário, tem até o álbum do Conor Gray que fala, tem umas indiretas sobre isso. Às vezes tem o outro lado também, não é o caso do Kit Connor, mas tem atores que se assumem bissexual, artistas, só para conseguir fama do movimento, para conseguir o dinheiro, para conseguir o status. Então, às vezes nem é bissexual, você nunca viu ele traçando, mostrando a sua própria bissexualidade, mas fala isso para não se indispor, entendeu? Isso existe também. Mas eu acho que o cinema, a TV tem que começar a repensar sim, e a gente está numa luta bem legal nos últimos anos sobre isso. Na TV, sempre em novela, que eu assistia Verdades Secretas, tem. E quando fala de um homossexual, é sempre, igual em Verdades Secretas, ele é, nossa, extravagante. Ele fica lá e eu acho esse estereotipo muito chato. De tipo assim, tudo bem, mas nem todo mundo é assim. E aí fica chato porque aí acham que todos os gays são assim, que todos... Não é assim que funciona, entendeu? E uma última pergunta para... O que você falaria para os adolescentes que estão se descobrindo? Um conselho que você daria para os pais dos adolescentes que estão descobrindo? São duas falas diferentes, né? Falar com os pais e falar com os adolescentes. Para ambos eu falaria que a gente tem que se educar o tempo todo, que o mundo nunca vai estar completo. E que se hoje eu acho que uma coisa é uma coisa, amanhã é outra, e vida que segue, o tempo todo vai ter que estar ali, para ambos. Para o adolescente, eu sempre digo, isso eu faço na prática, que ele tem que ter paciência. E ter paciência e se amar, em primeiro lugar. Porque as coisas passam, a vida muda, tudo transforma, mas mantenha a sua essência. E para os pais, e eu vou ser pai, que você não cria filho só para você. Você cria para o mundo. Então, assim, é o mundo que precisa ver o seu resultado, não é você que tem que ver o resultado do mundo nele. Então, os pais têm que ter essa consciência de que você vai, o seu filho fica, então ele tem que ser feliz. E se ele está feliz e ele te deixa feliz, acabou, essa equação já está resolvida. Eu acho que às vezes os pais querem proteger demais a própria cria, né? Criar uma certa projeção demais, ali, colocar demais, e esse excesso de proteção é a ausência de alguma coisa. Então eu acho que é isso. Eu volto a falar. Eu também já fui um menino que tive dificuldade de aceitação, não pela minha mãe, né, pelo meu pai, mas assim, minha avó levou um tempinho para me entender. Mas eu não comprei a guerra com a minha avó. Eu não quis comprar essa guerra, porque eu não ia ganhar essa guerra. Hoje, claramente, as coisas muito mudaram, mas levou um tempo. E eu sabia que, por exemplo, a minha avó levou cerca de 2 meses para, tá bom, ok. Mas tem avós aí que levam 15 anos e não aceitam. Mas é a minha história. E eu tenho que respeitar essa minha história. Eu não posso impor ela para os outros e nem deixar que os outros imponham a deles para mim. Muito obrigada pela sua participação. A gente adorou. Nossa, fluiu tão rápido que a gente nem percebeu a hora. Muito obrigada mesmo. E foi um prazer conversar com o senhor, Danilo. E agora a gente encerra o nosso episódio.